Pare! Se você está plantando em vasos pequenos, tem uma grande chance de estar matando suas plantas sem perceber. E eu sei que isso soa exagerado, mas a verdade é que 99% das hortas em varandas fracassam por um único erro invisível. Não é a semente, não é o sol, nem é falta de água. O problema é algo muito mais silencioso: a proporção errada entre vaso e solo. Gente, pensa comigo por um segundo. A maioria das pessoas compra um vasinho bonito, coloca um pouco de terra, planta uma muda e espera que a planta cresça feliz ali. Mas o que acontece debaixo da terra é quase uma tragédia silenciosa. As raízes começam a crescer, procurando espaço, procurando oxigênio, procurando nutrientes. E, de repente, não há mais para onde ir. Elas começam a se enrolar nelas mesmas. O solo compacta, a água fica presa. E, sem perceber, você criou uma prisão subterrânea para a sua planta. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve uma planta que parecia saudável no começo, mas depois simplesmente parou de crescer? As folhas ficaram menores, a produção diminuiu e, mesmo regando e adubando, nada mudava? Isso acontece porque existe uma regra que quase ninguém ensina na jardinagem urbana. Uma regra que agricultores profissionais conhecem muito bem. É o que eu chamo de física vertical da planta. Toda planta que cresce para cima precisa crescer ainda mais para baixo. Para cada folha que você vê, existe um sistema de raízes invisível trabalhando no subsolo. E quando o vaso é pequeno demais, você literalmente bloqueia o potencial da planta. É como tentar criar um leão dentro de uma caixa de sapato. Agora, aqui vem a parte mais surpreendente. Quando você corrige uma única variável, a relação entre profundidade, volume de solo e expansão das raízes, algo quase mágico acontece. Plantas que antes produziam pouco começam a produzir como mini fazendas. Tomates explodem em cachos. Ervas crescem como se fossem selvagens. Folhas verdes brotam tão rápido que você começa a colher toda semana. E tudo isso na mesma varanda, no mesmo espaço, sem precisar de quintal, sem precisar de um terreno gigante. Agora imagina isso comigo. Uma varanda de apartamento com apenas alguns vasos bem planejados, produzindo mais comida por metro quadrado do que muitas plantações enormes. Parece exagero? Então presta atenção nisso. Agricultores modernos descobriram que a produtividade de uma planta não depende do tamanho da fazenda, depende da eficiência do sistema de raízes. Ou seja, se você dominar o que acontece debaixo da terra, você consegue multiplicar a produção acima da terra. E é exatamente isso que vamos revelar hoje. Porque neste vídeo eu vou te mostrar 7 plantas que parecem comuns, mas que escondem segredos subterrâneos absurdos de produtividade. Só que tem um detalhe. Cada uma delas exige um tipo específico de vaso, profundidade e espaço radicular. Se você errar isso, as raízes sufocam. A planta sobrevive, mas nunca mostra o verdadeiro potencial. Agora, se você fizer do jeito certo, algo quase inacreditável acontece. Essas plantas começam a produzir tanto que muita gente acha que existe algum tipo de truque escondido. E falando em truque, a última planta que eu vou te mostrar hoje é considerada por muitos jardineiros um superalimento proibido das hortas pequenas. Quase ninguém planta, quase ninguém fala sobre ela, mas quando cresce no vaso certo, ela vira uma máquina de produzir comida. E o mais curioso, ela pode crescer em um cantinho esquecido da sua varanda. Então, antes de plantar qualquer coisa de novo, você precisa entender o primeiro erro que destrói hortas em vasos. Porque quando você enxergar isso, sua forma de plantar nunca mais será a mesma. E a primeira planta da nossa lista é também a que mais sofre com vasos pequenos. E quase todo mundo está plantando ela completamente errado. Vamos começar com uma planta que quase todo mundo tenta cultivar. E quase todo mundo cultiva do jeito errado. A cenoura. À primeira vista parece simples.
Você coloca algumas sementes no vaso, espera algumas semanas e imagina que uma cenoura perfeita vai surgir dali. Mas o que acontece debaixo da terra conta uma história completamente diferente. A cenoura não cresce para os lados, ela cresce para baixo. Ela é literalmente uma raiz que está tentando perfurar o solo em busca de espaço, água e minerais. Agora pensa no erro que a maioria das pessoas comete. Elas pegam um vaso pequeno, de uns 15 centímetros, colocam terra comum e plantam a cenoura ali. E naquele momento, sem perceber, você acabou de criar uma prisão subterrânea. A raiz começa a descer e de repente encontra o fundo do vaso. Sem espaço, sem profundidade, sem liberdade. E então acontece o que muitos jardineiros chamam de a tragédia subterrânea da cenoura. A raiz começa a se dobrar, se dividir, se torcer. Algumas crescem em formato de garfo, outras ficam curtas, gordas e deformadas, e muita gente acha que isso é normal, mas não é. Isso acontece porque a cenoura precisa de duas coisas muito específicas: profundidade e solo fofo. Solo fofo significa terra leve, aerada, cheia de pequenos espaços de ar, porque a cenoura não empurra pedras, ela não quebra solo duro, ela simplesmente desvia. Se a terra está compactada, a raiz muda de direção, e cada mudança de direção cria deformações. Agora aqui vem o truque que muda tudo. Quando você usa um vaso com pelo menos 25 a 30 centímetros de profundidade e prepara um solo leve, misturando terra, composto e um pouco de areia grossa, algo incrível acontece. A raiz encontra um corredor perfeito para crescer. Ela desce lisa, reta, longa. E o resultado são cenouras muito maiores e muito mais saudáveis. Mas existe outro detalhe que quase ninguém comenta. Quando o solo está bem aerado, as raízes respiram melhor. E raízes que respiram melhor absorvem mais nutrientes. Mais nutrientes significa um crescimento mais rápido. Mais rápido significa mais colheitas ao longo do ano. Ou seja, corrigindo apenas o vaso e o solo, você pode literalmente triplicar sua produção de cenouras no mesmo espaço. Agora vamos para uma planta que parece discreta, mas que funciona quase como um guarda-costas da sua horta: o alho. O alho é uma das plantas mais subestimadas na jardinagem urbana, porque muita gente pensa que ele precisa de espaço, mas na verdade ele precisa de posição estratégica. Eu gosto de chamar o alho de o guardião preguiçoso da horta. Ele cresce devagar, não exige muita manutenção. Não precisa de vasos enormes, mas ele faz algo que poucas plantas conseguem fazer. Ele protege o resto da sua horta. O cheiro natural do alho libera compostos sulfurados no solo e no ar. Esses compostos confundem muitos insetos e pragas que normalmente atacariam suas plantas. Ou seja, enquanto outras plantas estão lutando contra pragas, o alho cria uma espécie de campo de proteção natural. Agora aqui entra a estratégia que quase ninguém usa. Em vez de plantar alho no centro do vaso, plante nas bordas, nos cantos, nas extremidades. Essas áreas normalmente ficam subutilizadas, mas quando você coloca dentes de alho ali, você transforma essas bordas em uma linha de defesa viva. E tem mais uma vantagem: o alho tem raízes relativamente compactas. Isso significa que ele não compete agressivamente com outras plantas maiores. Enquanto tomates, pimentas ou folhas crescem no centro, o alho trabalha silenciosamente nas laterais. Produz alimento e, ao mesmo tempo, protege o sistema inteiro. É como ter um segurança que também trabalha na cozinha. Agora, vamos falar de uma planta que muda completamente a lógica do espaço, porque até agora falamos do que acontece no solo. Mas existe uma estratégia que os agricultores mais eficientes do mundo usam para multiplicar colheitas. Eles não plantam apenas no chão, eles plantam no ar. E é aqui que entram as ervilhas, ou como muitos chamam, os guisantes. A maioria das pessoas planta ervilhas em vasos, deixa os caules caírem para os lados e espera que elas produzam.
mas isso desperdiça o maior poder dessa planta. As ervilhas são trepadeiras naturais. Na natureza, elas procuram galhos, cercas e estruturas para subir. E quando encontram algo para escalar, algo impressionante acontece. A planta começa a ocupar o que eu chamo de imóveis verticais. Cada centímetro de altura vira espaço produtivo. Cada nova subida cria mais pontos de flores, e mais flores significam mais vagens. Agora imagina isso na sua varanda. Em vez de usar apenas o chão, você coloca uma pequena treliça, uma grade ou até alguns filos verticais. As ervilhas começam a subir, subir, subir. E de repente sua horta não está mais limitada ao tamanho do vaso. Ela agora ocupa o espaço aéreo da varanda. E o melhor de tudo, enquanto as ervilhas crescem para cima, o solo do vaso continua livre. Isso significa que você pode plantar outra cultura ali embaixo. Folhas, ervas ou até rabanetes de ciclo rápido. Ou seja, no mesmo vaso, no mesmo espaço, você está produzindo em 2 níveis diferentes, solo e ar. Esse é o tipo de estratégia que transforma pequenas hortas em sistemas superprodutivos. E isso é só o começo, porque as próximas plantas da lista usam estratégias ainda mais inteligentes para produzir muito, mesmo em espaços absurdamente pequenos. E a próxima é uma das plantas mais rápidas e surpreendentes que você pode cultivar em um vaso. Agora, vamos falar de uma planta que quase todo mundo conhece, mas quase ninguém cultiva da maneira mais inteligente para espaços pequenos: o brócolis. Quando a maioria das pessoas pensa em brócolis, imagina aquela cabeça enorme, pesada, igual às do supermercado. E aí surge o problema. Esses brócolis gigantes foram selecionados para plantações grandes, em campo aberto, com muito espaço e solo profundo. Tentar cultivar esse tipo em vasos pequenos é como tentar estacionar um caminhão em uma vaga de bicicleta. Ele simplesmente não foi feito para isso. Mas existe uma versão muito mais inteligente para hortas urbanas, o chamado brócolis de talo, ou sprouting broccoli. E essa planta tem um comportamento que parece quase mágico quando você entende o segredo dela. Eu gosto de chamar essa planta de a máquina de colheita infinita. Porque enquanto o brócolis tradicional produz uma única cabeça grande e depois praticamente termina o ciclo, o brócolis de talo funciona de forma completamente diferente. Ele produz vários caules menores, cheios de brotos e flores comestíveis. E aqui entra o segredo que muda tudo, o segredo da regeneração. Dentro da planta existe um sistema hormonal que controla o crescimento. Enquanto o caule principal está ativo, ele domina a planta inteira. É como um líder que impede os outros de crescer. Mas quando você corta esse caule principal, algo fascinante acontece. A planta interpreta esse corte como um sinal de emergência e imediatamente ativa vários pontos de crescimento secundários. Em vez de um único talo dominante, você começa a ver múltiplos brotos surgindo nas laterais. 2, 4, 6, às vezes até 10 novos caules produtivos. Ou seja, o corte não enfraquece a planta, ele multiplica a produção. É como apertar um botão escondido que faz a planta entrar em modo de sobrevivência e produzir ainda mais. Agora, pensa no impacto disso em um vaso bem preparado. Com um recipiente de cerca de 25 a 30 centímetros de profundidade, solo rico em matéria orgânica e boa drenagem, esse tipo de brócolis começa a produzir talos constantemente. Você colhe hoje, alguns dias depois surgem novos brotos, e a planta continua produzindo por semanas, às vezes por meses. Isso transforma um único vaso em uma espécie de fábrica contínua de brócolis frescos. E tem mais um detalhe curioso que muita gente ignora. Plantas da família do brócolis são excelentes biofiltros naturais. Elas absorvem compostos presentes no ar e ajudam a melhorar a qualidade do ambiente ao redor. Ou seja, além de produzir alimento, elas também ajudam a purificar o ar da sua casa.
Agora vamos falar de uma planta que parece simples, quase humilde, Mas que, na verdade, é uma das mais poderosas para quem cultiva em espaços pequenos. O cebolino. Ou, como muitos chamam, cebolinha fina. À primeira vista, parece apenas uma erva comum. Mas quando você entende como essa planta funciona, percebe que ela é praticamente um recurso inesgotável. Eu gosto de chamar o cebolino de a bateria viva da cozinha, porque ele funciona exatamente assim. Você usa, ele recarrega. Você corta, ele volta a crescer. De novo, e de novo, e de novo. Isso acontece por causa de uma característica especial da planta. A energia dela não fica concentrada apenas nas folhas. Ela fica armazenada em pequenos bulbos subterrâneos, como mini reservatórios de energia. Esses bulbos acumulam nutrientes e reservas. E sempre que você corta as folhas, a planta usa essa energia guardada para produzir novas. Esse sistema é conhecido entre jardineiros como corte e volte a crescer, ou em inglês, cut and come again. Mas aqui está o detalhe que transforma essa planta em algo perfeito para apartamentos. Você não precisa de um vaso grande. Você não precisa de cuidados complexos. Você nem precisa de um sistema sofisticado. Um vaso pequeno, um pouco de luz, rega moderada e a planta simplesmente continua se regenerando. Agora imagina isso na janela da cozinha. Sempre que você precisa cozinhar, omelete, salada, arroz, sopa, você simplesmente pega uma tesoura, corta algumas folhas e pronto. Alguns dias depois, as folhas já estão de volta. É como ter um ingrediente fresco que se recarrega sozinho. E existe um benefício extra que muita gente não percebe. Assim como o alho, o cebolino libera compostos naturais que ajudam a afastar certos insetos. Isso significa que ele também funciona como protetor natural para outras plantas próximas. E ainda tem outro detalhe interessante. Plantas da família da cebola são conhecidas por ajudar na filtragem de poluentes leves do ar interno. Elas absorvem certos compostos voláteis e ajudam a melhorar o microambiente ao redor. Ou seja, mesmo um pequeno vaso de cebolino na janela pode funcionar como uma mini estação natural de purificação. Agora olha o que já descobrimos até aqui. Cenouras que precisam de profundidade para liberar todo o potencial. Alho que protege a horta enquanto cresce nas bordas. Ervilhas que transformam o ar em espaço produtivo. Brócolis que multiplicam colheitas através da regeneração. E cebolino que funciona como uma bateria infinita de alimento fresco. Mas agora estamos chegando em uma planta que muda completamente a forma como as pessoas enxergam produtividade em vasos. Porque a próxima planta da lista não cresce apenas rápido, ela cresce absurdamente rápido. E quando você planta da forma certa, ela pode produzir comida em questão de semanas. Mas quase ninguém cultiva ela explorando o verdadeiro potencial escondido dentro do vaso. Agora chegamos a uma planta que quase todo mundo conhece, mas quase ninguém usa todo o potencial que ela oferece: a beterraba. A maioria das pessoas olha para a beterraba e pensa em apenas uma coisa: a raiz vermelha. Mas isso é só metade da história, porque a beterraba é uma das poucas plantas que funciona como duas colheitas no mesmo vaso. Eu gosto de chamar a beterraba de a rainha da dupla eficiência. Por quê? Porque enquanto a raiz cresce debaixo da terra, as folhas estão crescendo acima do solo. E aqui está o segredo que muitos ignoram. As folhas da beterraba são completamente comestíveis. E mais do que isso, elas são extremamente nutritivas. O sabor é parecido com o espinafre, com um toque levemente terroso. Cheias de minerais, ricas em ferro e perfeitas para saladas, refogados ou até smoothies verdes. Ou seja, quando você planta uma beterraba no vaso certo, você não está cultivando apenas um alimento. Você está cultivando 2 alimentos ao mesmo tempo. Primeiro, você pode começar colhendo algumas folhas externas, sempre deixando as folhas centrais intactas. Isso permite que a planta continue crescendo normalmente. Enquanto isso, debaixo da terra, a raiz continua engordando, se desenvolvendo, armazenando energia.
até se transformar naquela esfera vermelha intensa que todo mundo conhece. Agora aqui entra o erro que destrói a maioria das beterrabas cultivadas em vasos. O inimigo número 1 dessa planta é solo compactado. Quando o solo é duro, pesado ou mal drenado, a raiz encontra resistência. E como a beterraba cresce expandindo para todos os lados, qualquer obstáculo muda o formato dela. Ela pode ficar irregular, pequena ou até deformada. Mas quando o solo é esponjoso, algo completamente diferente acontece. Solo esponjoso significa terra leve, cheia de microespaços de ar. Uma mistura equilibrada de terra vegetal, composto orgânico e material que mantém a estrutura solta. Nesse tipo de solo, a raiz da beterraba encontra liberdade para crescer em todas as direções. Ela se expande de forma uniforme, forma aquela esfera perfeita e desenvolve aquela cor vermelha profunda que indica a alta concentração de nutrientes. Existe até um detalhe interessante que muitos jardineiros experientes observam. Quando o solo tem boa aeração, as raízes respiram melhor. E raízes que respiram melhor conseguem absorver mais minerais do solo. Isso influencia diretamente na intensidade da cor e no sabor da beterraba. Ou seja, o segredo de uma beterraba grande, redonda e vermelha não é apenas o vaso. É criar um ambiente subterrâneo onde a raiz se sinta livre para expandir. Agora pensa no impacto disso em um pequeno espaço. Um único vaso bem preparado pode te dar folhas frescas por semanas e depois uma raiz nutritiva para a cozinha. 2 alimentos, um único espaço. É eficiência máxima. Mas agora chegamos ao ponto mais interessante de toda essa lista. Porque até agora falamos de plantas produtivas, plantas inteligentes, plantas que usam o espaço de forma eficiente. Só que a próxima planta quebra completamente todas essas regras. Ela desafia quase tudo o que você acha que sabe sobre cultivo em vasos. Porque, tecnicamente, ela cresce como uma árvore. Sim, uma árvore. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue viver e produzir em um simples canto da varanda. E o mais surpreendente, ela é considerada por muitos especialistas em nutrição um dos superalimentos mais poderosos do planeta. Cheia de proteínas vegetais, vitaminas, minerais e folhas extremamente nutritivas. Mesmo assim, quase ninguém planta ela em hortas pequenas. Talvez porque pouca gente conhece o verdadeiro potencial dela, ou talvez porque, quando cultivada da maneira certa, ela parece boa demais para ser verdade. E é exatamente essa planta que vamos revelar agora, a planta final desta lista. O superalimento secreto, que pode transformar um pequeno canto da sua varanda em uma fonte absurda de alimento fresco. Agora sim, chegamos à planta que muda completamente o jogo das hortas em vasos. Uma planta que muitos chamam de simples couve, mas que, quando cultivada da forma certa, se transforma em algo muito mais impressionante. A couve galega. E eu gosto de chamar essa planta de 2 formas. A primeira é a árvore da vida vertical. A segunda, a palma de superalimento. Porque, diferente da maioria das hortaliças que se espalham para os lados, a couve galega cresce para cima. E isso muda absolutamente tudo quando falamos de espaços pequenos. Pensa na maioria das plantas da horta. Elas ocupam espaço horizontal, espalham folhas, competem por largura. Mas a couve galega tem uma estratégia completamente diferente. Ela cria um caule central forte e as folhas nascem ao redor dele. Com o tempo, conforme você colhe, esse caule vai ficando mais alto, e mais alto, e mais alto, até parecer quase uma pequena palmeira verde. É por isso que muitos jardineiros chamam essa planta de couve-palmeira. Ela transforma um simples vaso em uma torre viva de alimento. E aqui está o detalhe que faz dela a verdadeira rainha dos espaços pequenos. Enquanto outras plantas precisam de área, a couve usa altura. Ou seja, um único vaso bem preparado pode sustentar uma planta que produz folhas por meses inteiros, às vezes até mais de um ano. Mas existe um método de colheita que quase ninguém explica,
E é esse método que transforma a couve em uma planta praticamente infinita. O segredo é colher de baixo para cima, sempre as folhas inferiores primeiro, nunca as folhas novas do topo. Quando você remove as folhas mais antigas da parte inferior, a planta direciona a energia para o topo, e então algo incrível acontece. Novas folhas continuam surgindo no alto da planta, enquanto o caule cresce cada vez mais. Com o tempo, Ela realmente começa a parecer uma pequena árvore com uma coroa de folhas verdes. Isso significa que quanto mais você colhe, mais a planta cresce. E quanto mais ela cresce, mais folhas novas aparecem. É um ciclo contínuo de produção. Agora soma isso com outra característica impressionante dessa planta. A couve galega é uma guerreira. Ela suporta frio, suporta calor, tolera períodos curtos de seca. E mesmo quando outras plantas parecem cansadas, ela continua crescendo. Isso faz dela uma das hortaliças mais resilientes que existem para cultivo em vasos. Mas agora vem a parte que transforma essa planta em algo ainda mais valioso: a nutrição. A couve galega é considerada por muitos especialistas um dos alimentos mais densos em nutrientes do planeta. Ela tem mais cálcio que o leite, tem mais ferro que muitas carnes. É rica em vitaminas A, C e K, cheia de antioxidantes. E quando você colhe folhas frescas diretamente do vaso, você está consumindo nutrientes no ponto máximo de potência. Ou seja, não é apenas uma planta produtiva, é uma planta que entrega nutrição real, concentrada e constante. Agora imagina isso no seu apartamento, um canto da varanda, um vaso profundo, e ali, crescendo lentamente, uma planta que continua produzindo folhas nutritivas por meses. É por isso que tantos jardineiros experientes consideram a couve galega o rei absoluto das hortas pequenas. Mas agora vem um aviso muito importante, porque você acabou de descobrir 7 plantas extremamente produtivas: cenoura, alho, ervilha, brócolis de talo, cebolino, beterraba e a poderosa couve galega. 7 plantas capazes de transformar uma varanda pequena em uma mini fazenda urbana. Só que existe um detalhe crítico. Se você ignorar o erro número 1 que mencionamos no começo do vídeo, nenhuma dessas plantas vai mostrar o verdadeiro potencial. Você pode escolher a melhor variedade, pode usar sementes perfeitas, pode regar todos os dias, mas se aquele erro continuar acontecendo, as raízes vão sofrer, o crescimento vai travar e a produção nunca vai chegar nem perto do que poderia ser. Então, antes de plantar qualquer uma dessas 7 plantas, existe um ajuste simples que precisa acontecer no seu vaso. Um detalhe que separa hortas que apenas sobrevivem de hortas que explodem de produção. E quando você entende esse princípio, toda a lógica da jardinagem em vasos começa a fazer muito mais sentido. Agora, finalmente, chegamos ao ponto que decide se sua horta em vasos vai sobreviver ou vai explodir de produção. Lembra do erro crítico que eu mencionei logo no começo? A maioria das pessoas pensa que o problema é apenas o tamanho do vaso, mas a verdade é muito mais profunda. O verdadeiro problema é quando você junta 2 coisas perigosas: vaso pequeno e solo compactado. Isso é praticamente uma sentença de morte para qualquer planta. Porque raízes não precisam apenas de água e nutrientes, elas precisam respirar. Debaixo da terra acontece algo que muita gente nunca imagina. As raízes estão constantemente trocando gases com o solo. Elas liberam dióxido de carbono e absorvem oxigênio. Sim, raízes respiram. Quando o solo está duro e compactado, esses espaços de ar desaparecem. A água fica presa, o oxigênio some e as raízes começam lentamente a sufocar. A planta até pode sobreviver por um tempo, mas o crescimento trava. As folhas ficam menores, a produção despenca. Agora aqui vem a descoberta que muda tudo. Um vaso pequeno não é o problema. O problema é um vaso pequeno com solo errado.
Quando você usa um substrato com alta porosidade, algo completamente diferente acontece. Alta porosidade significa um solo cheio de microespaços de ar. Esses pequenos espaços permitem que a água drene corretamente e que o oxigênio circule livremente. Isso faz com que as raízes consigam respirar até 5 vezes melhor. E raízes que respiram melhor crescem mais rápido, absorvem mais nutrientes e sustentam plantas muito mais produtivas. É por isso que jardineiros profissionais usam materiais específicos para criar esse ambiente perfeito. 2 dos mais populares são perlita e fibra de coco. A perlita cria pequenos bolsões de ar dentro do solo. A fibra de coco mantém a umidade equilibrada sem compactar a terra. Quando esses elementos entram na mistura, o solo literalmente se transforma em um sistema vivo de respiração para as raízes. E aqui está uma receita simples que muitos produtores urbanos usam para criar o substrato perfeito. 40% de terra de qualidade, 40% de composto orgânico rico em nutrientes e 20% de material aerador, como perlita ou fibra de coco. Essa combinação cria algo que eu gosto de chamar de solo vivo, leve, respirável, cheio de nutrientes, perfeito para raízes explorarem. E quando você junta esse tipo de substrato com as plantas que vimos hoje, algo incrível acontece. Aquela varanda pequena que parecia apenas um espaço vazio começa a se transformar. Primeiro surgem as folhas verdes, depois as flores, depois as colheitas. Cenouras frescas, folhas de couve crocantes, ervilhas penduradas nas treliças, cebolinha pronta na janela da cozinha. E, de repente, sem perceber, você está colhendo comida de verdade todos os dias, direto do seu próprio espaço, sem precisar de fazenda, sem precisar de quintal enorme, apenas usando inteligência, solo vivo e plantas certas. E existe uma sensação muito especial quando isso acontece. A sensação de olhar para um pequeno vaso e perceber que ali existe vida, alimento e autonomia. Agora eu quero saber de você. Se você chegou até o final deste vídeo, comenta aqui embaixo, eu vou plantar. Eu quero ver quantas pessoas estão prontas para transformar suas varandas em pequenas fontes de alimento. E se você quer aprender exatamente como preparar esse solo perfeito, passo a passo, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou mostrar detalhadamente como montar essa mistura de substrato que faz plantas crescerem absurdamente rápido em vasos. E acredite, quando você entende como cuidar do que acontece debaixo da terra, o que cresce acima dela pode surpreender até você.